Tem nos suprido ricamente com a sua palavra. Lui ci ha nutrito ricamente con la sua parola. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, Em Mateus capítulo 4, quando Gesù fu tentato, na primeira tentação que ele sofreu, la prima tentazione che lui ha subito, está registrado ali, che è registrato lì, Satanás pediu para ele transformar pedras em pão, Satana ha chiesto di lui trasformare pietre in pane, porque Jesus estava há 40 dias orando e jejuando. perché Gesù era già a 40 giorni che digiunava e pregava, E como um homem, ele sentiu fome. e come uomo lui ha sentito fame. E aí Satanás aproveitou essa oportunidade E Satana ha approfittato questa opportunità. e disse: se você é filho de Deus, Se tu sei figlio di Dio, transforma essas pedras em pães. trasforma queste pietre in pane. Mas Jesus respondeu para ele: Ma Gesù ha risposto a lui: não só de pão viverá o homem, non soltanto di pane vivrà l'uomo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Nós hoje temos o privilégio de desfrutar da palavra que procede da boca de Deus. Oggi abbiamo il privilegio di godere della parola che esce dalla bocca di Dio. Mas talvez ainda não conseguimos perceber a grandeza que é receber a palavra da boca de Ma Deus. forse ancora non capiamo la importanza che è ricevere la parola di Dio. Por isso, nesses últimos dias, tem sido dado bastante ênfase na palavra profética. Per questo in questi ultimi giorni abbiamo dato molta importanza alla parola profetica. E talvez a gente ainda não entendeu o que é a palavra profética. E forse non abbiamo capito cos'è la parola profetica. O que é a palavra profética? Cos'è la parola profetica? Podemos pensar que profecia é algo que vai falar do futuro. Possiamo pensare che profezia è qualcosa che parlerà del futuro. Não está errado isso. Non è sbagliato questo. Profecia realmente é falar algo do futuro. Profezia è anche parlare qualcosa del futuro. Mas além disso, a profecia é falar por Deus. Ma oltre a questo è anche parlare per mezzo di Dio. No Antigo Testamento nós temos vários profetas. Nell'Antico Testamento abbiamo diversi profeti. Deus falava o que ia acontecer, Dio parlava quello che andrebbe a accadere, mas Deus também falava o que estava acontecendo. ma Dio parlava anche quello che stava succedendo. E isso é a palavra profética. E questa è la parola profetica. É uma palavra que vem nos iluminar, È una parola che ci viene a que illuminare, vem nos suprir, che ci viene a nutrire, vai nos dar força ci viene a dare forza para continuar avançando. per continuare a avanzare. A carreira que Deus nos está propondo. La forza che Dio ci sta proponendo. Então, o que é a palavra profética? Allora, cos'è la parola profetica? É o que Deus está falando para nós hoje. È quello che Dio ci sta parlando oggi. É o que está no coração de Deus. È quello che è nel cuore di Dio. É o desejo dele. È il suo desiderio. E essa palavra ela é muito poderosa. E questa parola è molto potente. Em Hebreus capítulo 11, In Ebrei, capitolo 11, versículo 3, versetto 3, fala assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ebrei capitolo 11, verso 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E aí nós vemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Quindi vediamo che tutto l'universo, il mondo, fu creato dalla parola di Dio. Agora vamos linkar esse versículo de Hebreus 11 com Gênesis capítulo 1. Adesso possiamo collegare questo versetto con Genesi capitolo 1, para nós podermos perceber o poder que tem quando Deus fala. per capire la potenza che c'è quando Dio parla. A palavra de Deus ela é um comando, ela vem com autoridade. Perché la parola di Dio è come un pulsante, lei viene con autorità, è un comando. Aqui no início de Gênesis capítulo 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Qui in Genesi capitolo 1, verso 1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia, e as trevas, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. La terra divenne informe e vuota, le tenebre coprivano la face dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie e sulle acque.
Eu gosto da versão em espanhol que fala que a terra estava desordenada. Mi piace la versione in spagnolo perché dice che la terra era in disordine. Então a terra estava desordenada, Quindi la terra era in pieno disordine, estava vazia era vuota e havia trevas. e c'era tenebre. Mas o Espírito de Deus estava sobre ela. Ma lo Spirito di Dio era su di essa. Interessante que Deus não abandonou a terra. Interessante è che Dio non ha abbandonato la terra. Deus não deixou a terra de lado. Dio non ha lasciato la terra da parte. Apesar da condição da terra ser desordenada e vazia e cheio de trevas, Deus estava ali. Nonostante la situazione della terra che era vuota, piena di tenebre, Dio era lì. Qual é a condição hoje lá fora? Qual è la condizione lì fuori? Qual é a condição da sociedade hoje? Qual è la condizione della società oggi? Vivemos uma sociedade que está sem forma e vazia. Abbiamo una società che è senza forma e vuota. Uma sociedade que está caminhando para a desordem. Una società che cammina verso la disordine. Que já não respeita as leis. Che già non rispetta le leggi. Já não há amor ao próximo. Non c'è più amore verso il prossimo. Tem sempre um sentimento de vazio. C'è sempre un sentimento di vuoto. Por mais que busquem coisas para o seu prazer, estão vazios. Anche se cercano delle cose per riempire, sentono sempre vuoti. E ainda mais, qual tem sido a nossa situação hoje? E ancora di più, qual è la nostra situazione oggi? Talvez a nossa vida também esteja desordenada. Magari anche la nostra vita è in disordine. Talvez tenhamos esse sentimento de vazio. Magari abbiamo questo sentimento di vuoto. Mas graças a Deus que Deus não nos abandona. Ma grazie a Dio che Dio non ci abbandona. Deus não abandonou as pessoas que estão lá fora. Dio non ha abbandonato le persone che sono lì fuori. Ele está olhando toda a situação. Lui sta guardando ogni situazione. E aí que entra o poder da palavra. É lì che entra il potere della parola. Mas é a palavra que sai da boca de Deus. Ma è la parola che esce dalla bocca di Dio. Versículo 3. Disse Deus. Verso 3. Dio disse. E aí o que aconteceu? Haja luz e houve luz. Sia luce, e cosa è successo? E luce fu. Versículo 6. E disse Deus. Verso 6. Poi Dio disse. E aí, haja firmamento no... Perdão, isso, né? Isso. Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Versículo 9. Disse também Deus. 9. Poi Dio disse. E versículo 11. Disse. Verso 11. Poi Dio disse. São muitos disse Deus, disse Deus. Ci sono tanti disse Dio. E toda vez que Deus mandava a sua palavra, e ogni volta che Dio dava la sua parola, ele restaurava algo. Lui restaurava qualcosa. Ele trazia novamente a perfeição do que ele criou. Lui portava alla perfezione quello che lui ha creato. Por isso Hebreus fala que Deus criou o universo por meio da sua palavra. Per questo che Ebrei dice che lui ha creato l'universo per mezzo della sua parola. E no livro de Jó nos mostra que tudo era perfeito. E nel libro di Jó vediamo che tutto era perfetto. Tudo era feito com perfeição, com beleza. Tudo funcionava. Tutto era fatto con perfezione, bellezza e tutto funzionava. Então, quando Deus nos manda a sua palavra, quindi quando Dio ci manda la sua parola, ele começa a restaurar todas as coisas. Lui comincia a restaurare ogni cosa. E quando nós cremos no poder do falar de Deus, e quando noi crediamo nella potenza del parlare di Dio, se a nossa vida está desordenada, ela volta a ter ordem. Se a nossa vida é em desordem, passa ad avere ordine. Se nós estamos com medo de alguma coisa, nós temos segurança. Se nós abbiamo paura di qualcosa, abbiamo sicurezza. Se está faltando luz, ele vai trazer luz. Se manca luce, lui porterà luce. Ou seja, esse é o poder da palavra profética. Ossia, questo è il potere della parola profetica. Esse é o poder da palavra de Deus. Questo è il potere della parola di Dio. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 4, disse que não só de pão viverá o homem. Per questo che Gesù in Matteo capitolo 4 ha detto, non soltanto di pane vivrà
l'uomo. não é simplesmente o pão físico, Non è soltanto il pane fisico, mas ali está relacionado com o nosso sustento, ma lì è paragonato al nostro sostento. com aquilo que nós precisamos, È quello che noi abbiamo bisogno, com aquilo que nós buscamos, quello che cerchiamo, mas o que nós realmente necessitamos hoje, ma quello che veramente abbiamo necessità, o que todo ser humano precisa, quello che ogni ser umano ha bisogno, é receber a palavra de Deus, è ricevere la parola di é Dio, receber a palavra que sai da boca de Deus, è ricevere la parola che esce dalla bocca di Dio, porque é essa palavra que vai trazer esse sustento, perché è questa parola che porterà questo nutrimento, que vai trazer essa mudança, che porterà questo cambiamento, essa mudança de estágio, questo cambiamento di stadio, de estado, di stato, de repente de desordenado para ordenado. fosse da disordinato a ordinato. Ou se você está se sentindo vazio, vai ser enchido. O magari tu ti senti vuoto, sarai riempito. Então, a nossa comunhão hoje precisa ser com Deus. Allora la nostra comunione oggi deve essere con Dio, Precisa ser ouvir o seu falar. deve essere ascoltare il suo parlare. E Deus usa o seu filho para falar conosco. E Dio usa suo figlio per parlare con No noi. Antigo Testamento, ele usava os profetas. Nell'Antico Testamento lui usava i profeti, Mas hoje Deus fala por meio do seu filho. ma oggi Dio parla per mezzo del suo Por figlio. meio de Cristo Jesus, nós recebemos o falar de Deus. Per mezzo di Cristo Gesù riceviamo il parlare di Dio, Nós recebemos a autoridade de Deus. riceviamo l'autorità di Nós Dio, recebemos o poder de Deus, il potere di Dio, que é manifestado pelo Espírito. che è manifesto per mezzo dello Spirito. Olha a perfeição que Deus fez. Guarda la perfezione che Dio ha Por isso fatto. falamos que Deus não abandonou ao homem. Per questo che diciamo che Dio non ha abbandonato l'uomo, Porque esse princípio de Gênesis aqui é a situação do homem em pecado. perché questo principio di Genesi è la situazione dell'uomo in peccato. Mas Deus preparou algo para salvar esse homem. Ma Dio ha preparato qualcosa per salvare questo uomo. Preparou algo poderoso para mudar essa situação. Ha preparato qualcosa di potente per cambiare questa E que é situazione, por meio do seu filho, che è per mezzo del suo por figlio, meio de Jesus Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, que era o Verbo, che era il que Verbo, estava com Deus, che era con e Dio, que era Deus, e che era e Dio, que se tornou carne, e che divenne e carne, habitou entre nós, e ha vissuto tra di noi, trazendo graça, portando grazia, amor, amore, misericórdia. misericordia. Nos alcançou um dia, Ci ha raggiunto un giorno, e essa palavra chegou até e nós. questa parola è arrivata fino a noi. Nessa manhã nós estamos ouvindo esse falar. Questa mattina stiamo ascoltando questo Nós parlare, estamos ouvindo Deus falar conosco, stiamo ascoltando Dio parlare con que noi, quer mudar a nossa vida, che vuole cambiare la nostra vita, quer mudar a nossa situação. vuole cambiare la nostra Eu situazione. não sei como vocês chegaram aqui. Non lo so come siete arrivati Eu sei qui, como eu cheguei. io mi ricordo come sono arrivato, Mas o meu sentimento nessa manhã ma il mio sentimento in questa mattina é de quando ouvir o falar de Deus, è che quando ascolto il parlare di Dio, ouvir a palavra da boca do Senhor, ascoltare la parola dalla bocca di Dio, eu possa sair diferente. io Amém. possa uscire diverso. Porque quando Deus fala, Perché quando Dio parla, quando Deus manda a sua palavra, quando Dio manda la sua parola, algo acontece. qualcosa E succede. nessa manhã precisa acontecer na nossa vida. Questa mattina deve succedere qualcosa nella nostra Vai vita. acontecer em mim e em você. Deve succedere in me e in Por te. isso nós precisamos estar atentos ao falar do Per Senhor. questo dobbiamo essere attenti al parlare del Ele Signore. quer falar algo especial para nós. Lui vuole parlare qualcosa di speciale a noi. Nós cantamos o último hino. Abbiamo cantato l'ultimo Somos cantico. trabalhadores da última hora. Siamo lavoratori dell'ultima ora. E isso é uma responsabilidade grande. Questo è una grande responsabilità, É uma grande incumbência. è un grande incarico. Então, mas não vamos olhar para a nossa força ou para a nossa pequenez. Non guardiamo la nostra forza, la nostra piccolezza, Porque Hebreus, como nós lemos no capítulo 11, perché in Ebrei, come abbiamo letto, capitolo 11, hoje você talvez não esteja se vendo como um servo de Deus. magari oggi tu non ti vedi come un servo di Dio, Talvez nós não percebemos ainda que podemos servir ao Senhor, sermos esses
trabalhadores da última hora. Magari non percepiamo che possiamo essere questi servi, lavoratori dell'ultima ora. Mas aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, Ma qui, capitolo 11 di Ebrei, verso 3, fala que Deus traz à existência o invisível. qui dice che Dio porta all'esistenza le cose invisibili. Deus traz à existência na nossa vida aquilo que nós não vemos. Dio porta all'esistenza quello che non vediamo. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Per questo dobbiamo ascoltare la parola di Dio. E precisamos crer no poder que ela tem. E dobbiamo credere nel potere che essa ha. Isso é fé. Questo è fede. E a fé vem pelo ouvir. E la fede viene per mezzo di ascoltare. E ouvir a palavra de Deus. Ascoltare la parola di Dio. Estarmos atentos ao que Deus está falando. Essere attenti a quello che Dio sta parlando. Aí sim nós vamos começar a ter um ritmo de trabalhadores da última hora. Allora sì cominciamo ad avere un ritmo di lavoratori dell'ultima ora. Sabe por quê? Sabe perché? Porque o nosso foco vai estar no falar do Senhor. Perché il nostro foco sarà nel parlare di Dio. O nosso foco vai estar no que o Senhor está nos direcionando. Il nostro foco sarà in quello che il Signore ci sta direzionando. Com a velocidade que o Senhor quer para nós. Con la velocità che Dio vuole per noi. Mas eu ainda não estou preparado. Ma io ancora non sono pronto. Eu ainda sou um pecador. Io ancora sono un Eu peccatore. ainda sou cheio de coisas. Sono pieno di cose. Mas cada vez que nós ouvimos a palavra, Ma ogni volta che ascoltiamo la parola, cada vez que nós lemos a Bíblia, ogni volta che leggiamo la cada Bibbia, vez que temos comunhão com a igreja, ogni volta che abbiamo comunione con la essa Chiesa, palavra nos transforma. questa parola ci Ela vai trasforma. trabalhando em nós. Lei comincia a lavorare in O noi. que nós não podemos ter é um perverso coração de incredulidade, Quello che non possiamo avere è un cuore superbo di incredulità. pensando assim, talvez essa palavra pode me transformar. Pensando, magari questa parola ci può trasformare. Ou não tem jeito, não vai me transformar. Oppure dire, no, non mi trasformerà. Hebreus fala que quando nós temos esse perverso coração de incredulidade, Ebrei dice che quando noi abbiamo questo cuore duro di incredulità, isso nos afasta da presença de Deus. questo ci allontana dalla presenza di Dio. Não é Deus que se afasta de nós que nos afastamos Non dele. è Dio che ci allontana da noi, è noi che ci allontaniamo da Dio. Por isso, nessa manhã, o Senhor está falando conosco. Per questo questa mattina Dio sta parlando con E noi, Ele conta conosco che Lui conta su di noi para sermos esses trabalhadores da última per hora, essere questi lavoratori dell'ultima ora, para sairmos para pregar o Evangelho, per uscire, per predicare il Vangelo, para levar o amor para as per pessoas, portare l'amore alle para persone, levar paz para as per pessoas, portare pace alle persone, para podermos edificar a igreja. per edificare la Chiesa. Estamos aqui nessa manhã para sermos edificados. Siamo qui questa mattina per essere E edificati. cada que está aqui é importante para essa obra. E ognuno che è qui presente è importante per questa Então, opera. nosso coração nessa manhã é de crer no falar profético. Quindi il nostro cuore questa mattina è di credere nel parlare E profetico. que aquele que começou a boa obra em nós certamente vai E quello finalizar. che ha iniziato una buona opera in noi certamente Amém. finirà. Porque a palavra vem com poder e autoridade de Deus, Perché la parola viene con potere e autorità da parte di Dio, trazendo à existência o que não existe, portando all'esistenza le cose che non ci sono, trazendo o invisível a se tornar visível. portando le cose invisibili a essere apparenti, Há um texto aqui em Lucas. visibili. Um jovem rico se aproxima de Jesus Un giovane ricco si avvicina a Gesù e pergunta para ele no versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18:1 o 18:18? 18. 18:18. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre.
E replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Ouvindo Jesus, disse-lhes: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Esse jovem ele tinha um bom sentimento. Questo giovane aveva un sentimento buono. Ele buscava a vida eterna. Lui cercava la vita eterna. Ele tinha esse desejo. Lui aveva questo desiderio. E aí o Senhor falou para ele: você tem amado ao próximo? Tu hai amato al prossimo? Porque o que Jesus perguntou aqui para ele, os mandamentos, está relacionado em amar o próximo. Gesù ha chiesto i comandamenti era riguardo a amare il prossimo. Porque essa é a incumbência que o Senhor está nos dando hoje, de nós amarmos ao próximo. Questo è l'incarico che Dio ci sta dando oggi, amare il prossimo. Porque se perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo vai dizer que ama. Perché se facciamo la domanda chi ama a Dio, tutti diranno che amano a Dio. Se nós não amássemos a Deus, não estaríamos aqui. Se non amassimo a Dio, non eravamo qui. Mas quando se trata de amar o próximo, Ma quando si tratta di amare il prossimo, o desafio se torna um pouco mais alto. Il compito diventa un po' più difficile. Mas ainda assim ele disse: não, tudo isso eu tenho guardado. Ma anche così lui ha risposto: tutto questo ho fatto, ho osservato. Mas quando o Senhor falou no seu coração, Ma quando Dio ha parlato nel suo cuore, para que ele deixasse tudo, vendesse tudo e seguisse a Jesus, che lui lasciasse tutto, vendesse tutto e seguisse Gesù, ele ficou muito triste porque era dono de muitas coisas. lui rimase molto triste perché era proprietario di molte cose. Talvez nessa manhã nós estamos considerando realmente se somos ou não somos dignos de ser esses trabalhadores da última hora. Magari siamo lì che consideriamo se siamo degni o no di essere i lavoratori dell'ultima ora. Quizá o nosso coração ainda está cheio de coisas que nos impedem de seguir o Senhor. Magari il nostro cuore è pieno di cose che ci impedisce di seguire il Signore. E eram essas riquezas que não deixou esse jovem reagir ao falar do Senhor. Ed erano queste ricchezze che non ha lasciato questo giovane reagire al parlare del Signore. Muitas vezes esse sentimento de que nós não somos dignos também é um engano. E molte volte il sentimento che abbiamo che non siamo degni è una bugia. Ah, eu não posso, eu sou um pecador. Ah, non posso, sono un peccatore. Isso é não crer no que Jesus fez na cruz. Questo è non credere a quello che Gesù ha fatto nella O que o croce. Senhor tem falado para nós como trabalhadores da última hora é: vem e segue-me. Quello che il Signore sta parlando a noi, lavoratori dell'ultima ora, è seguitemi. Independente de se o seu passado é bom ou ruim, segue. Non importa se il tuo passato era buono o cattivo, seguimi. Aqui não é uma questão de ser bom ou ser ruim, Qua non è una questione di essere buono o cattivo, mas é uma questão de você ouvir o Senhor te chamando e você seguir. è una questione di ascoltare il Signore che ci chiama e seguire. E aí Jesus fala para ele: será muito difícil que um rico entre no reino dos céus. E allora Gesù dice a lui: sarà molto difficile che un ricco entra nel regno dei Ele até dá um cieli. exemplo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha Lui ci dà anche un esempio che è più facile passare un camelo tramite un ago. Vocês já tentaram imaginar um camelo em um buraco de agulha? Riuscite a immaginare un camelo verso una cruna di un ago? Realmente, e se o Senhor falar que isso é mais fácil, E se pensiamo che questo è più facile, é porque nós não estamos crendo no poder da palavra. è perché nós non crediamo nella potenza della parola. Assim como nós cremos que não é possível um camelo passar por um buraco de agulha. Così come crediamo che non è facile un camelo passare verso la cruna di un ago. Aí no versículo 26 os discípulos falam assim: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? In verso 26 i discepoli hanno detto: allora, essendo così, chi può essere salvato?
Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. 27, ele rispose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Você já parou para pensar por que esse versículo está no plural? Avete notato perché questo versetto è nel plurale? Porque em Mateus fala o impossível é possível. In Matteo dice che l'impossibile è possibile. Marcos a mesma coisa. Marco la stessa cosa. Mas Lucas fala que os impossíveis dos Ma homens. qui dice le cose impossibili agli uomini. Porque para servir a Deus em nós mesmos é impossível. Servire a Dio in noi stessi è impossibile. E se torna mais coisas impossíveis ainda quando confiamos em nós mesmos ou até mesmo desprezamos o que nós temos. E diventa ancora più impossibile quando noi cominciamo a credere in noi stessi. Por isso a salvação aqui é para todos os dias. Per questo la salvezza qui è ogni giorno. Ouvir a palavra de Deus é todos os dias. Ascoltare la parola di Dio è tutti i Por giorni. isso Gênesis apresenta lá primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Per questo che in Genesi ci fa vedere il primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. Deus fala na segunda, na terça, Dio na parla quarta, lunedì, até no martedì, domingo. mercoledì, anche la domenica. Porque durante a semana nós passamos por muitos impossíveis. Perché durante la settimana passiamo per molti impossibili. Nosso coração vai se enchendo dos impossíveis. Il nostro cuore comincia a riempirsi dell'impossibile. É impossível viver aqui. È impossibile vivere qui. É impossível conviver com as È pessoas. impossibile convivere con le É persone. impossível o trabalho que eu È faço. impossibile il lavoro che faccio. Mas graças a Deus, Ma grazie a Dio, quando nós ouvimos o falar quando profético, ascoltiamo il parlare quando nós profetico, ouvimos a palavra que sai da boca de quando Deus, ascoltiamo la parola che esce dalla bocca di Dio, os impossíveis se tornam le possíveis. cose impossibili diventano possibili. Olha como isso é maravilhoso. Guarda come questo è meraviglioso. Mais adiante, Pedro fala, no versículo 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E Pietro disse, verso 28, ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case Pedro e ti abbiamo seguito. Pedro estava tentando aqui achar alguma forma de ganhar um bônus do Senhor. Pietro stava cercando un modo di ricevere un bonus dal Signore. Porque para ele era muita coisa deixar tudo para seguir o Senhor. Perché per Pietro era già molta roba lasciare tutto e seguire il Signore. Mas olha o que acontece em Lucas 5. Ma guardate cosa accade in Luca capitolo 5, A partir do versículo 1. dal verso 1. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezarete e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Gesù vide 2 barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, pois seduto-se sulla barca insegnava la folla. Jesus estava ali sendo esmagado pela multidão. Gesù era ali che era stretto dalla folla, Estava sendo apertado, la folla lo stringeva, e aí ele viu 2 barcos. e allora lui vide 2 barche. E aí ele entrou em um dos barcos E lui entrò in una delle e barche pediu para afastar um pouco da praia. e ha chiesto di allontanarsi un po' dalla spiaggia. Porque essas pessoas, elas queriam ouvir sobre o Evangelho de Deus. Perché queste persone volevano ascoltare riguardo al Vangelo di Eles Dio. queriam ouvir a palavra de Deus. Loro volevano ascoltare la parola di Dio. Mas olha em paralelo a cena, os barcos haviam acabado de chegar. Ma guardate, la barca era appena arrivata. Eles tinham voltado do seu trabalho. Loro erano arrivati dal suo lavoro. Como é que a gente sabe disso?
Come noi sappiamo di questo? Porque eles estavam lavando as redes. Perché loro lavavano le Os reti. pescadores, quando acabavam o seu dia de pesca, ou sua noite de pesca, eles lavavam as redes. Quando i pescatori finivano il suo lavoro, loro lavavano le reti. Chissà já tinha até limpado o barco. Magari avevano già pulito anche la barca. E aí vem Jesus e fala, ó, vai um pouquinho para dentro da água aí. E allora arriva Gesù e dice, guarda, andate un po' dentro il mare. E aí ele começa a ensinar. E allora lui comincia a E insegnare. começa a ensinar a multidão. Insegnare alla folla. E aí o versículo 4 fala assim, quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, afasta-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 4. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Aí Simão responde no versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Simone rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Eu fico imaginando a cena. Io rimango a immaginare la scena. Eu até me coloco ali no lugar de Pedro. Riesco anche a mettermi nel suo posto. Eu passei a noite toda trabalhando, Ho lavorato tutta la notte, fazendo o que eu sei fazer. facendo quello che so fare, E aí eu não logrei nada. e non sono riuscito ad avere nessun beneficio. Não consegui pescar nada para o meu sustento. Non sono riuscito ad avere niente per il mio sostegno. Volto para minha casa, Torno a casa mia, depois de uma noite dura de trabalho, dopo una giornata dura di lavoro, sem sucesso. senza successo. E aí estou limpando os meus instrumentos. Sono lì che pulisco la mia attrezzatura. Aí alguém entra no meu barco Qualcuno entra nella mia barca. e fala assim, afasta um pouquinho. Allontanati un po'. Se fosse eu, Se fosse io, não, eu já entrei na água, estou limpando o barco, por favor, saia. no, sono già pulito la barca, per favore esce. Mas ele saiu. Ma lui è uscito E Jesus ensinando. e Gesù ha insegnato E aí ele falando. e pra multidão. parlava alla folla. Se fosse eu, estaria ali. O que ele quer falar, meu Deus? Eu não pesquei nada. Eu preciso pensar no que eu vou pagar, nas contas. Cosa lui sta parlando? Io devo pagare le mie bollette, non ho pescato niente. Como vai ser o sustento da minha casa, da minha família? Come sarà il sostegno della mia casa, di Eu mia quero chegar em famiglia? casa, eu quero descansar, passei a noite inteira pescando. Voglio arrivare a casa, riposare, ho passato tutta la notte a pescare. E ele está aqui no meu barco. E lui è qui nella mia barca. Talvez isso passou no coração de Pedro. Magari questo è passato nel cuore di Pietro. E talvez muitas situações que passamos no dia a dia também passam isso no nosso E coração. anche può accadere anche nei nostri cuori tutte queste As situazioni. preocupações com as coisas dessa terra, Le preoccupazioni con le cose di questa com terra, o nosso sustento, con il nostro com o sostegno, nosso il trabalho. nostro lavoro. Nada disso é ruim. Niente di questo è male, Mas aí a gente precisa perceber da onde vem o falar. ma noi dobbiamo percepire da dove arriva il parlare. Qual palavra tem sido falada no nosso coração? Quale parola fu parlata nel nostro cuore? Uma palavra de ansiedade, de medo, Una parola di ansietà, di paura, de ficarmos agitados como crianças de um lado para o outro, che rimaniamo agitati come bambini da un lato all'altro, pensando no amanhã. pensando nel domani. Interessante que Mateus fala que amanhã trará seus males. È interessante che Matteo dice che domani porterà i suoi mali. Se eu sei que amanhã vai trazer mal, por que eu estou preocupado em chegar logo esse mal? Se io so che domani ci porterà male, perché sono preoccupato a pensare nel male? Essas coisas são os impossíveis para nós. Queste cose sono gli impossibili per noi. Para nós, ainda mais nós que temos filhos, é impossível você não ter momentos de ficar preocupado como sustentar o seu filho. Per noi che abbiamo dei figli è impossibile non rimanere preoccupato a come avere cura dei suoi E figli. Pedro tinha família. E Pietro aveva Além famiglia. da sua família, tinha que cuidar da sogra. Oltre alla sua famiglia doveva avere cura della suocera. Imagina ele, lá não pescou nada, falou, como é que eu vou cuidar da minha casa? Immaginate, lui non ha pescato niente, come avrò cura della mia casa? Mas quando Jesus mandou ele se afastar Ma quando Gesù ha detto di allontanarsi e lançar a rede novamente, e gettare
de nuovo la rete. Ele até tentou se justificar, Lui cercò di giustificare, mas graças a Deus que ele reagiu à palavra de Deus. ma grazie a Dio che lui ha reagito alla parola di E ele Dio. disse, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lui ha detto, Ele- per mezzo della tua parola, secondo la tua parola, getterò le reti. Ele creu no que Jesus falou. Lui ha creduto in quello che Gesù ha parlato. Ele não tinha visto ainda a pesca. Lui ancora non aveva visto Estava pesca. invisível para ele. Era invisibile per lui. Mas quando Deus fala, Ma quando Dio parla, o invisível se torna visível. invisibile diventa visibile. Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. E fatto così presero una tal quantità di pesce che le loro reti si rompevano. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Eu acho que quando Jesus estava ensinando a multidão, Penso que quando Jesus ensinava a folla, em algum momento ali no ensino, em algum momento ali nella sua insegnanza, ele deve ter falado de sustento. lui falou de sostegno. Ele deve ter falado em crer. Lui ha parlato di Ele credere. deve ter falado em observar a palavra que vem de Deus. Secondo me lui ha parlato di osservare la parola che viene da parte di Dio. Porque ele sabia o que estava no coração de Pedro nesse momento. Perché lui sapeva quello che era nel cuore di Pietro in questo Ele momento. conhecia o que estava passando no coração de Pedro. Lui conosceva quello che passava nel cuore di Pietro. Não parece estranho ele falar assim, afasta mais o barco e lança a rede? Non sembra strano dire allontana un po' la barca e getta la rete? Porque ele sabia onde estava o coração de Pedro nesse momento. Perché lui sapeva dove era il cuore di Pietro in questo momento. Foi o que a gente leu em Lucas. Senhor, nós deixamos tudo, nossa casa, nossa família, o que será de nós? È quello che abbiamo letto in Luca. Signore, abbiamo lasciato tutto, la nostra casa, cosa sarà da noi? Talvez em nossa mente venha um sentimento quando falamos em servir o Senhor. Magari ci viene un sentimento nella nostra mente quando andiamo a servire al Signore. Eu vou ter que deixar tudo agora. Adesso dovrò lasciare tutto. Vou ter que deixar o meu trabalho, Devo lasciare il mio lavoro, vou ter que deixar meu estudo devo lasciare il mio studio para poder servir o Senhor. per servire al Signore. Mas eu preciso me sustentar. Ma io ho bisogno del mio Eu sostegno. preciso sustentar minha casa. Devo dare sostegno Sustentar alla minha mia famiglia. casa. Devo curare la mia famiglia. Não é, como eu disse, não é mal essas coisas. Nós precisamos fazer isso. Non è cattivo questo, dobbiamo fare questo. Mas o que o Senhor está querendo mostrar Ma quello che il Signore ci vuole far vedere é nós confiarmos na palavra que sai da boca è dele. confidare nella parola che esce dalla sua bocca. Pedro era um pescador profissional, Pietro era un pescatore de professionale, muita experiência. aveva molta E esperienza. passou a noite toda com a sua experiência ali tentando pescar. Lui passò tutta la notte con la sua esperienza cercando di pescare E não pegou nada. e non ha preso niente. Mas quando ele aprendeu a ouvir a palavra do Senhor, Ma quando lui imparò ad ascoltare la parola del Signore, ele foi novamente pescar. lui andò nuovamente a E pescare não só abundou, e non soltanto ha avuto una grande quantità, mas superabundou. ma andò oltre. Hoje nós somos servos de Deus. Oggi noi siamo servi di Dio. Fomos chamados para servir o Senhor nessa terra. Siamo stati chiamati a servire il Signore in questa terra. E sabe onde o Senhor precisa de você? E sai dove il Signore ha bisogno di te? No seu trabalho, Nel tuo lavoro, na sua escola, nella tua com os seus scuola, vizinhos, con i tuoi vicini, com as pessoas na rua, con le persone nelle strade, com os irmãos na igreja. con i fratelli nella chiesa. Mas não é pela nossa capacidade, Ma non è per mezzo della nostra não é pela capacità, nossa força, non è per mezzo della nostra forza, porque é impossível. perché è impossibile, Porque nós vamos ficar ansiosos, perché noi rimarremo vamos ansiosi, ficar preocupados. rimarremo
ansiosos, mas é por meio preocupados. da palavra de Deus. Ma è per mezzo della parola di Dio, É por meio da ordem que Ele nos dá. è per mezzo dell'ordine che Lui ci dà. E aí, nesse momento, eles pescaram muitos peixes. Allora in questo momento loro hanno pescato molti pesci. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Verso 8. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontana-ti da me perché sono un peccatore. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, pela quantità di pesci che avevano presi. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Pedro era empresário. Pietro era um empresário. Então ele já não estava pensando ali só na sua casa e na sua família. Lui non pensava solo na sua casa e famiglia, Pensava nos seus funcionários, pensava nei suoi dipendenti, nos seus sócios. nei suoi Nós soci. não pescamos nada, Nós non abbiamo pescato niente, mas quando a palavra vem, ma quando la parola viene, a condição muda. la condizione cambia E não somos só abençoados, e non siamo solo benedetti, mas superabunda a bênção do ma Senhor. va oltre la benedizione del Signore, va oltre E alcança aqueles que estão próximos de nós. e lei raggiunge anche quelli che sono Por vicini a isso noi. que Tiago, irmão, e seu pai Zebedeu também foram abençoados pela obediência de Pedro. Per questo che Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, loro furono benedetti per mezzo di Pietro. Eles não estavam juntos no barco, estavam em outro lugar. Loro non erano lì insieme nella barca, erano da un'altra parte. Mas quando Pedro obedeceu a palavra, ele pôde ser abençoado e abençoou a Ma outros. quando Pietro è stato benedetto, lui ha potuto anche benedire gli altri. Esse é o poder que Deus está lançando por meio da sua palavra para nós. Questo è il potere che Dio sta dando per noi. Il Onde potere della nós, sua parola. onde nós somos transformados, Dove noi siamo trasformati, onde nós somos abençoados, dove noi siamo benedetti. mas essa bênção alcança aqueles que estão próximos de Ma nós. questa benedizione raggiunge anche quelli che sono vicini a noi. E aquilo que era impossível aos nossos olhos, E quello che era impossibile ai nostri occhi, os impossíveis para os homens, quello che era impossibile agli uomini, se torna possível porque Deus está falando. diventa possibile perché Dio sta parlando. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Versículo 10. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homem. 10. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: Non temere, da allora in poi sarai pescatore di uomini. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Eu também gosto desse versículo em espanhol, Mi piace anche questo verso in spagnolo, porque Jesus fala para eles: Não se preocupem. perché Gesù dice allora: Non vi preoccupate. E sabe o que Jesus estava pregando para a multidão? Sai cosa Gesù predicava alla moltitudine? Não se preocupem. Non temere, Não andeis ansiosos. non andate in ansia, Não andem buscando as coisas dessa terra. non cercate le cose di questa E ele já terra. estava observando o coração de Pedro. Lui già osservava il cuore di Pietro. O Senhor cuida do nosso coração. Il Signore cura il nostro cuore. Ele sabe o que passa no nosso coração. Lui sa quello che passa nel nostro Ele cuore. sabe o que nós necessitamos. Lui sa quello che abbiamo necessità. É um versículo que fala que antes mesmo de nós pedirmos, ele já sabe o que nós precisamos. C'è un verso che dice che prima che gli chiediamo, lui sa quello che abbiamo Mas qual era o bisogno. desejo do Senhor? Ma qual era il desiderio del Signore? Era que Pedro tivesse esse coração desprendido dessa terra. Era che Pietro avesse un cuore sciolto da questa terra. Porque quando ele recebeu a comissão, ele deixou tudo e foi seguir o Senhor. Perché quando lui ha ricevuto l'incarico,
Lui lasciò tutto e ha seguito il Signore. Já o jovem rico não conseguiu fazer isso Ma em Lucas 18. quello giovane ricco in Luca 18 non è riuscito a fare questo. É um texto parecido. Ele falou: ó, deixa tudo que tem e segue-me. Sembrano uguali, lascia tutto e seguimi, questi due brani. Mas ele não conseguiu. Ma lui non ha riuscito. Nessa manhã o Senhor está falando para nós: segue-me. In questa mattina il Signore ci sta dicendo: seguimi, Não se preocupe. non ti preoccupi, Não tenha medo. non avere paura. Eu quero servos fiéis. Io voglio servi fedeli. Eu vou sustentar todas as coisas. Io darò sostegno a ogni cosa. Por isso somos os trabalhadores da última Per hora. questo siamo i lavoratori dell'ultima ora, Que fazem loucuras. che fa pazzia. Que tipo de loucura? Che esempio di pazzia? Consagrar a vida ao Senhor. È consacrare la nostra vita al Signore. Não ter medo de falar do Senhor. Non avere paura di parlare del Não ter Signore. medo de ser um cristão. Non avere paura di essere un cristiano. Não ter medo de se apresentar como filho de Deus. Non avere paura di presentarsi come figlio di Dio. A sociedade vai nos perseguir. La società ci darà la caccia. O mundo não nos vai ajudar a ser filho de Il Deus. mondo non ci aiuta a essere figli di Dio. Mas o que Jesus disse? Ma Não temas. Gesù ha detto: non temere, Não se preocupe. non si preoccupi, Porque a promessa de Deus para nós é: eu estarei convosco todos os perché la dias. sua promessa per noi è: io sarò con voi ogni giorno. Ele falou isso. Lui ha detto questo. A palavra nos diz isso. La parola ci dice questo. E a palavra é o poder de Deus. E la parola è la potenza di Dio. A palavra profética é o que faz as coisas La acontecerem. parola profetica è quella che fa le cose succedere. Então nós não precisamos ter medo de nada. Quindi non dobbiamo avere paura di niente. Não precisamos ter medo de falar: Senhor, cuida da minha vida. Non dobbiamo avere paura di dire: Signore, cura la mia vita. Não podemos ter medo de agradecer ao Senhor pelo trabalho que Ele nos deu. Non dobbiamo avere paura di ringraziare il lavoro che ci ha dato. Há uma prática muito comum de reclamar do trabalho que nós recebemos. C'è una pratica un po' comune di lamentare del lavoro che abbiamo. Não vamos generalizar. Muitos amam o que fazem. Non andiamo a generalizzare, ma Mas molti amano quello che grande fa. parte reclama. Ma la maggior parte si Trabalho lamenta. muito, Lavoro troppo, ganho pouco, guadagno poco, sou escravizado. sono schiavizzato. Não é verdade? Non è vero? Mas quando nós vemos que Deus nos colocou ali para salvar as pessoas que estão perto de nós, Ma quando cominciamo a vedere che siamo lì per salvare le persone che sono vicino a e noi, Ele nos chamou para sermos pescadores ali naquele ponto, che Lui ci ha chiamato per essere pescatori lì in quel punto, porque Jesus falou para Pedro: lança a rede. perché Gesù ha detto a Pietro: getta la rete. Em João 21 foi bem específico: lança a rede à direita. In Giovanni 21 è stato più specifico: lancia la rete a destra. Então, quando nós temos essa visão de que estamos em tal lugar por causa da vontade do Senhor, Quando abbiamo questa visione che siamo in un luogo per motivo della volontà del Signore, porque Ele nos enviou para lá perché Lui ci ha inviato lì e nos deu a palavra de que nós seríamos pescadores de e homens. ci ha dato la parola che noi saremo pescatori di uomini. A minha função ali não é reclamar do meu chefe, La mia funzione lì non è lamentarsi del mio capo, é orar pelo meu chefe, è pregare per il mio capo, é abençoar a vida è dele, benedire la sua vita, é pedir para que ele também escute a palavra de Deus. è chiedere anche che lui ascolta la parola di Dio, Porque quando ele ouvir a palavra de Deus perché quando lui ascolta la parola di Dio e essa palavra entrar no coração e questa dele, parola entrerà nel suo cuore, quizá ele deixe de ser um chefe ruim magari lui lascia di essere un capo e começa a ser cattivo transformado. e comincia a essere trasformato. Mas quem vai falar isso para ele? Ma chi parlerà questo a lui? Deus não usa mais anjos. Dio non usa più gli angeli, Deus não usa mais trovões e sinais do Dio non céu. usa foni, segnali nei cieli. Sabe quem Deus está enviando? Sai chi Dio sta inviando? Você e eu. Tu e me. Sabe por que nós estamos aqui na Itália? Sai perché siamo in Italia? Porque Deus nos enviou para a Itália. Perché Dio ci ha inviato in Italia. E Deus está mandando a sua palavra aqui na Itália. E Dio ci sta dando la sua parola in Italia. Deus está mandando a sua palavra para vocês. Dio sta dando la sua parola a voi. Assim como tem falado comigo e com minha esposa. Come ha parlato a me e alla mia moglie. E qual deve ser a nossa reação? Quale deve essere la nostra reazione? Deixar tudo que não é de Deus. Lasciare
ogni cosa che non è di Dio. e ser fiel à ordenança que ele está É nos dando, essere fedele al suo ordine che ci sta dando, crendo no poder da palavra, credendo nella potenza della parola, confiando no poder da palavra. fidandosi nella potenza della parola. Para finalizar, Per concludere, o meu tempo já está avançado. meu tempo é avanti. João capítulo 4 Em Giovanni, capítulo 4, tem a história da mulher samaritana. aquela história della donna samaritana. Jesus chega até a cidade dela Gesù arriva alla sua città e ele estava cansado da caminhada. e lui era stanco della camminata E era por volta de meio-dia. ed era intorno a mezzogiorno. Então ele sentou no poço de Jacó Allora lui seduto nel E o- posto di e Giacobbe os seus discípulos se adiantaram para poder comprar comida. e i suoi discepoli sono avanti per prendere da mangiare. E nisso chegou uma mulher samaritana para tirar água do poço. E in questo tratto avvicinasi una donna samaritana alla fonte. A prática que se tinha normalmente era tirar água pela manhã, no primeiro horário. La pratica che c'era in quel periodo era prendere l'acqua al mattino Para você ter água para todo o seu dia per avere acqua per tutta la sua giornata. e também uma água mais fresca, mais fria. Ed è anche un'acqua più fresca, più fredda. E também era um momento que os vizinhos socializavam no poço. Ed era anche un momento dove i vicini si socializzavano vicino alla fonte. E essa mulher, ela tinha um problema. E questa donna, lei aveva un problema. Ela tinha vergonha da sua condição. Lei aveva vergogna della sua condizione. E aí ela chega até o poço ali E lei arriva fino al posto e Jesus alla pede água fonte para ela. e Gesù chiede acqua a lei. Jesus pede para ela, dá-me de beber. E Gesù chiede a lei, dammi da bere. E aí ela começa a conversar com Jesus. E allora lei inizia a parlare con Gesù. E ela fala, né? Como eu, sendo samaritana, vou dar água para você que é um judeu? Come mai io che sono samaritana darò acqua a te che sei un giudeo? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Perché i giudei non parlavano con i samaritani. Consideravam os samaritanos povo imundo. Loro consideravano i samaritani un popolo immondo. Mas graças a Deus que Jesus não tem esse conceito. Ma grazie a Dio che Gesù non ha questo Ele concetto. veio para salvar todos. Lui è venuto a salvare tutti. E aí ele volta a falar. Allora lui torna a parlare Palavra de Deus. la parola di Dio. Se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Se tu bevi dall'acqua che io ti darò, mai più avrai sete. E ela volta a considerar com ele. E lei torna a considerare con lui. Mas como que eu vou beber água se você não tem nenhum cântaro? Ma come io berò acqua che tu non hai nessun vaso? Por um acaso você é maior que o poço de Jacó? Per caso tu sei più grande del poço di Giacobbe? Ele falou, se eu der da água para você, você jamais terá sede. Se io ti do della acqua, tu non avrai mai più sete. Jesus não discutiu com ela. Gesù non ha litigato con lei. Jesus não fez um estudo bíblico longo com ela para explicar tudo que Deus havia falado para ele. Gesù non ha fatto uno studio biblico per spiegare tutto quello che il Padre ha fatto per lui. Ele só insistiu, se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Lui ha soltanto insistito, se tu bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai più sete. Daí ela falou, então me dá dessa água. Allora lei ha detto, dammi di questa acqua. Mas ainda Jesus precisava trabalhar mais nela. Ma Gesù aveva bisogno di lavorare ancora di più in lei, Porque ele viu que ela tinha uma necessidade. perché lui ha visto che lei aveva una necessità. Ela tinha sede, Lei aveva mas sete, não era uma sede exterior, ma non era una sete era algo esteriore, interior. era qualcosa Ele falou, interiore. vai lá e chama seu marido. E lui ha detto, va a chiamare tuo marito. Ela falou assim, mas eu não tenho marido. Ma lei ha risposto, io non ho marito. E aí Jesus mostra o currículo dela, Allora Gesù fa vedere il suo curriculum, mas não para condenar. ma non per condannare. A palavra de Deus não vem para condenar. La parola di Dio non viene a A palavra de condannare. Deus vem para salvar. La parola di Dio ti viene a A salvare. palavra de Deus vem para mudar.
viene per cambiare, vem para restaurar, viene per ristorare, para botar em ordem. per portare in ordine. E aí ela volta de novo a perguntar: Senhor, onde temos que adorar? Allora lei torna di nuovo a domandare: Signore, dove dobbiamo adorare? Onde temos que adorar? É aqui no monte, ali ou lá? In quale dobbiamo adorare? In quale monte? Di, là? E aí o Senhor fala para ela que a verdadeira adoração é feita no Espírito. Allora il Signore risponde: la vera adorazione è in spirito. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Ma allora viene, anzi è già venuto che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Jesus simplificou tudo. Gesù ha semplificato tutto. A palavra de Deus simplifica as coisas. La parola di Dio semplificano le Quem cose. complica somos nós. Chi fa essere complicato siamo noi. Quem questiona somos nós. Chi questiona siamo noi. Quem duvida, quem não crê, somos nós. Chi dubita siamo noi. Chi Porque non crede siamo noi. a palavra de Deus, ela simplifica. La parola di Dio semplifica. Você não precisa ir lá no monte. Tu non devi andare lì, Você là não al precisa monte. fazer uma caminhada de 15 Non quilômetros. c'è bisogno di fare 15 km Você di só precisa estar no camminata. Espírito. Tu deve soltanto essere nello spirito. Você só precisa ouvir o falar de Deus. Ascoltare il parlare di Dio. E são esses que Deus está procurando. E sono questi che Dio sta cercando. É esses que Deus está querendo. Sono questi che Dio vuole. É esse que Deus está buscando. Sono questi che Dio sta cercando. Então, irmãos, não vamos complicar. Quindi, fratelli, non andiamo a complicare. Vamos ser simples. Siamo semplici. Se Deus está falando, Se Dio sta parlando, sim, amém. sì e Se amém. Deus está nos ajudando com posso orar por você, Se Dio ci sta aiutando con posso pregare per te, vamos praticar. andiamo a praticare. Não é subir ao monte, Non è salire al monte, não é ficar se chicoteando non è colpirsi para ser salvo, per essere salvato, mas é simplicidade ma è semplicità de reconhecer realmente eu sou um di pecador, riconoscere io sono un peccatore, mas eu recebi a graça de ma ho Deus. ricevuto la grazia di Dio. E aí, quando ela tocou nisso, Allora quando lei ha visto questo, quando ela tocou na palavra de Deus, quando lei toccò nella parola di porque no Dio, versículo 26 ele fala assim de João 4, disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Gesù gli disse: sono io che ti parlo. Eu sou o Messias. Io sono il Eu sou o que Messia. foi enviado. Io sono quello che fu inviato. Eu sou essa água viva Io sono questa acqua que vai viva matar a sua sede. che risolverà la sua sete. E aí ela ficou impactada com essa palavra. E lei si meravigliò con E aí? questa parola. Ela recebeu o falar de Deus. Lei ha ricevuto il parlare di Dio. Olha o versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. 28. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente. O que ela tinha, o que ela pensava que era precioso para ela, que era o cântaro, ela deixou. Quello che lei pensava che era importante, la sua secchia, lei lasciò. E aí ela chegou na cidade e falou assim, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. La gente uscì dalla città e andò da lui. O histórico dessa mulher, para essa cidade, era de mau testemunho. Lo curriculum di questa donna era di una cattiva testimonianza. Ela não era bem vista pela população ali. La gente non la vedeva con bei occhi. Já tinha tido 5 maridos, estava com um que nem marido era. Aveva già 5 mariti, l'ultimo non era neanche il suo marito. Ela se escondia da sociedade. Lei si nascondeva dalla società. Mas quando ela tocou no Messias, Ma quando lei toccò nel Messia, quando ela ouviu a palavra de Deus, quando lei ascoltò la parola di Dio, quando ela entrou no coração dela, quando quella parola entrò nel suo cuore,
ela perdeu a vergonha, lei aperso la vergonha, ela perdeu o medo, aperso la paura, e ela foi lá para a cidade. e lei andou nella città. E ela falou, ó, tem um homem ali que está dizendo tudo que eu fiz. C'è un uomo lì che ha detto tutto quello che ho fatto. E ela falou com tanta autoridade Lei ha parlato con una autorità grande que ninguém julgou ela, che nessuno l'ha giudicata, ninguém duvidou da palavra dela. nessuno ha dubitato della sua parola. Todos saíram para ver Jesus. Tutti sono usciti a vedere Sabe o que é Gesù. isso? Sai cos'è questo? É os impossíveis se tornando possíveis. È l'impossibile che diviene possibile. É o poder da palavra que sai da boca de Deus. È il potere della parola che esce dalla bocca di Dio, E pega alguém numa condição como essa che prende una persona in una situazione così e transforma em uma testemunha, e trasforma in una testimonianza, transforma em um pensador de homem, trasforma in un pescatore di uomo e entra no meio da sociedade che entra in mezzo alla e società, fala coisas simples. parla delle cose Ela semplici. só falou, eu achei um homem ali, ó. Lei ha detto solo, ho trovato un uomo. Ela não fez um estudo escatológico. Lei non ha fatto uno studio Ela nem escatologico. conhecia a Bíblia. Lei neanche conosceva Ela só la sabia Bibbia. que tinha problema judeu e samaritano. Lei sapeva soltanto che c'era problema com o giudeo e samaritano Que tinha que adorar a Deus. e che doveva adorare a Nem Dio sabia onde. e non sapeva neanche dove. Mas quando ela falou, Ma quando lei ha detto, usou o poder da palavra profética, quando lei usou il potere della parola usou o poder que sai da profetica, boca de Deus, que é a il palavra. potere che esce dalla bocca di Dio che è la parola. Versículo 39. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Ele mi ha detto tutto quello che ho fatto. Olha que pregação do evangelho. Guardate che predicazione del Vangelo. Ele falou de tudo que eu tenho feito. Ele mi ha detto tutto quello che ho fatto. Foi o suficiente para salvar uma cidade. Fu abbastanza per salvare una città. Deus está falando para nós. Dio sta parlando a noi. Ore com as pessoas. Prega con le persone. Uma frase tão simples. Una frase così semplice. Posso orar por você. Posso pregare per te. Na nossa mente, Nella nostra mente, no nosso cântaro, nas nossas nel coisas. nostro secchiello, Só isso? solo questo. É só orar pela pessoa? È solo pregare Mas per eu não una preciso persona. ensinar toda a Bíblia para ela? Non devo insegnare la Bibbia per lei. Eu não preciso estar numa faculdade para ser letrado? Non devo essere in una facoltà per essere laureato. Precisamos ler a palavra. Dobbiamo leggere la parola. Precisamos conhecer a Bíblia. Dobbiamo conoscere la Mas Bibbia. conhecer como uma palavra que sai da boca de Deus. Ma conoscere come parola che esce dalla bocca di Dio. Não como um ensinamento. Non come una insegnanza. Não como uma religião. Non come una religione. Mas como algo vivo. Ma come qualcosa di vivo. Algo que muda a nossa vida. Qualcosa che cambia la nostra vita. Porque quando nós abrirmos a nossa boca, Perché quando apriamo la nostra bocca, não vai ser como os fariseus, non sarà come i que farisei, somente mandava, che soltanto que comandava, dava ordem, che dava mas ordine não praticava. e non praticava. Vai ser com realidade. Sarà con realtà. O que salvou o testemunho dessa mulher nessa cidade foi a realidade que ela teve em Cristo. Quello che ha salvato la sua testimonianza fu la realtà che lei ha avuto in Cristo. Então, quando nós tocamos no Posso Orar por Você, Quando noi tocchiamo nel posso pregare per te, quando nós abrimos a nossa boca para orar pelas pessoas, quando apriamo la nostra bocca a pregare per le persone, vai sair uma autoridade vinda de Deus. esce un'autorità da parte di Dio. Vai sair o poder da palavra da boca de Deus. Esce il potere della parola da parte di Dio. E a salvação dessa pessoa que estava invisível E la salvezza di questa persona che era invisibile vai se tornar visível. diventa visibile. E aquilo que era impossível para o homem Quello che era impossibile all'uomo vai se tornar possível. diviene possibile. Porque é o poder de Deus saindo. Perché il potere di Dio uscendo. É a vida de Deus se È la manifestando. vita di Dio che si manifesta. E graças a Deus, E grazie a Dio esse poder está sendo manifestado na Itália. che questo potere è manifestato in Italia. Esse poder está sendo está queimando aqui na Sta Itália. bruciando qui in Italia.
O Senhor tem nos chamado para isso, Il Signore ci sta chiamando per questo, para nós ouvirmos a sua palavra per ascoltare la sua parola e nós também falarmos essa palavra às pessoas. e anche parlare queste parole alle persone. Vamos ver aqueles que estão próximos de nós como essa cidade de Samaritano, Vediamo quelli che sono vicini a noi come questa città di Samaritani, que entre aspas não eram dignos de estar com Jesus. che tra virgolette non erano degni di essere con Como Gesù. nós também não somos dignos. Anche noi non siamo degni di Mas um essere, dia a palavra chegou. ma un giorno la parola è arrivata. Um dia uma mulher samaritana salvou uma cidade. Un giorno una donna samaritana ha salvato una Uma città. mulher só. Una donna soltanto. Agora imagina nós todos aqui em Modena, Adesso immaginate tutti noi qui a Modena saindo com esse coração che usciamo con questo cuore de orar pelas di pessoas, pregare con le persone, falar que alguém está falando da nossa vida. dire che qualcuno sta parlando della nostra vita. Melhor ainda, que alguém está mudando a nossa vida. Meglio ancora che qualcuno sta cambiando la nostra vita, Está colocando tudo em ordem. sta mettendo tutto in ordine. Nós não vamos precisar falar muita coisa. Non c'è bisogno di dire tante E eles cose. falaram para ela: agora nós não cremos mais pelo que você falou, E loro hanno detto, noi non crediamo più a quello che tu hai mas nós detto, vimos esse Senhor. ma noi abbiamo visto questo Signore. A obra é de Deus. La opera è di Dio, O chamado é de Deus. la chiamata è di Dio. Se você e eu estamos aqui hoje, Se tu e io siamo qui oggi, é porque Deus está confiando a sua obra nas nossas è mãos. perché Dio ci sta fidando la sua opera nelle nostre E mani. que o nosso sentimento não seja de um jovem rico, Che il nostro sentimento non sia di un giovane ricco, mas seja como de Pedro, ma come di Pietro, que seja como da che Samaritana. sia come di questa donna samaritana. Somos pecadores, Siamo peccatori, somos fracos, siamo deboli, somos mortais, siamo mas mortali, somos chamados por ma Deus. siamo chiamati per Dio, Fomos convocados por Deus. siamo convocati da Dio. E Ele está falando para nós: E il Signore sta dicendo a noi, sejam simples, siate semplici, sejam obedientes, siate ubbidienti, não se preocupe, non preoccupate, não temas, non avere porque o paura, poder vem da palavra perché profética. il potere viene dalla parola O poder profetica. vem da palavra que sai da boca de Il Deus. potere viene dalla parola che esce dalla bocca di Dio. Amém? Amém? Encerro por aqui, Mi fermo qui. mas antes de terminar, queria terminar com oração. Prima di concludere vorrei fare una preghiera. Amém. Senhor Jesus, Signore Gesù, Senhor, nosso coração é de muita alegria. Signore, il nostro cuore è di molta gioia. Nós não temos palavras para agradecer. Noi non abbiamo parole per ringraziarti. O privilégio desta manhã de ouvir a tua palavra. Che privilegio questa mattina ascoltare la tua O parola. privilégio de nós podermos nos assentar contigo. Che privilegio sedersi con te. Nossa experiência era como de Pedro. La nostra esperienza era come di Pietro. Estarmos agitados, Essere agitati, estarmos preocupados. preoccupati. Mas o Senhor opera Ma milagres. il Signore opera miracoli. Chissà também tínhamos a experiência da mulher samaritana. Chissà, avevamo anche l'esperienza della donna De samaritana. não acreditar no nosso E potencial. non credere nel nostro E potenziale. realmente nós não temos potencial. E veramente non abbiamo A potenziale. nossa suficiência vem de La Ti. nostra sufficienza viene A da nossa te. capacidade La viene nostra di Ti. capacità viene da te. E hoje nós queremos ter uma atitude E diferente. oggi vogliamo avere un'attitudine diversa. Nós queremos reagir ao Teu falar. Vogliamo reagire al tuo Nós queremos parlare, reagir ao falar profético. al parlare profetico, Crendo que a palavra que sai da boca de Deus, credendo nella parola che esce dalla bocca di Dio. ela é poderosa Lei è potente para trabalhar eficazmente em per nós, lavorare efficacemente in para noi, mudar o nosso per estado, cambiare il nostro para stato, mudar a nossa per condição, cambiare la nostra condizione, para mudar a nossa natureza, cambiare la nostra natura, uma natureza una dura, natura dura, uma natureza incrédula, incredula, para servos de per Deus, essere servi di Dio, para os chamados da última hora. chiamati dall'ultima ora. Obrigado, Senhor Grazie, Jesus, Signore Gesù, porque no dia de hoje perché in questo nós giorno podemos responder ao Teu possiamo chamado, rispondere alla tua chiamata. podemos dizer sim, amém para o Possiamo Senhor, dire sì e amém al Signore. dizer sim, amém para a Tua vontade. Sì e amém alla tua volontà. Senhor, eis-nos aqui, Signore, eccoci qui. eis-nos aqui na Itália, Eccoci qui in Italia. eis-nos aqui em Módena. Eccoci qui in Modena. Nos envia, Senhor, Envia, nos Signore. envia por meio dessa sociedade, Envia-ti in mezzo alla para que eles possam società. conhecer a Cristo, In modo
que loro conoscono a Cristo, para conhecer o Filho do Deus vivo, conoscere il Figlio del Dio que vivente, tem a água da che vida, ha l'acqua della que vita, tem o pão da che vida, ha il pane della que vita, cuida de todas as coisas, cura ogni que cosa, coloca em ordem todas as che coisas. mette in ordine tutte le cose. Nós temos provado isso. Noi abbiamo provato Nós questo. temos visto o teu poder no nosso Abbiamo meio. visto la potenza in nostro Agora mezzo. queremos levar isso para as pessoas. Vogliamo portare questo alle persone. Abençoa a tua igreja em Mônaco. Benedici la tua chiesa. Abençoa a tua Mônaco. igreja na Itália. Benedici le chiese in Avança Italia. nesse continente. Avança in questo continente. Venha o teu reino. Venga il tuo regno. Faça-se a tua vontade. Faça a tua volontà. Jesus é o Gesù Senhor. è il Signore. Amém. Amém. Aleluia. Amém.